Contextualizando. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, nós estamos juntos para mais uma lição da Escola Sabatina. E, neste momento, nós gostaríamos de falar um pouco sobre a cidade de Éfeso. A cada momento que a gente traz um estudo da Epístola de Éfeso na lição, a gente faz uma introdução para você se aproximar, se apaixonar pela cidade, que foi uma das cidades mais importantes da Antiguidade. Segunda cidade mais importante do Império Romano, a cidade de Éfeso. E, meus queridos, essa cidade, ela foi uma grande protagonista. Ela foi muito importante também para a pregação do Evangelho. E ela é citada muitas vezes na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. No primeiro século, muitos judeus moravam em Éfeso e ali conseguiram influência e riquezas na cidade. A comunidade judaica em Éfeso conseguiu construir uma sinagoga e contava com a proteção dos romanos. É uma coisa ímpar, porque os judeus eram muito perseguidos, mas em Éfeso eles conseguiram se destacar e, como eu disse, até mesmo construir a sua sinagoga. Na Bíblia nós lemos também que o apóstolo Paulo levou o evangelho para a cidade de Éfeso, causando uma série de problemas para aqueles que se lucravam com o paganismo, principalmente no entorno do grande templo da deusa Ártemis, que na época chamava a deusa Diana, na época do apóstolo Paulo. E nesse sentido, queridos, foi naquele mesmo tempo que Príscila e Áquila ficaram em Éfeso durante um período e trabalhavam ativamente na obra do Senhor, inclusive abrigando as reuniões dos crentes em sua casa. Foi também em Éfeso que eles conheceram o zeloso e grande pregador Apolo. Veja quanta coisa boa e importante nós encontramos nessa cidade, o protagonismo dessa cidade. Em sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou 3 anos na cidade de Éfeso. Durante esse período, a igreja cresceu, não somente naquela cidade, mas também em toda a circunvizinhança, pela influência, pelo trabalho do apóstolo Paulo. Mais tarde, o mesmo apóstolo escreveu a carta que nós estamos estudando esse trimestre. Aparentemente, ele voltou a visitar brevemente aquela cidade e foi em cativeiro, em Roma, que ele escreveu exatamente essa epístola maravilhosa. Outro fato também importante a ser destacado: Timóteo ficou responsável pela igreja de Éfeso durante um tempo. Depois do início da revolta judaica, parece, como nós já falamos também, o apóstolo João também foi para a cidade de Éfeso, se tornando um grande protagonista daquela igreja tão abençoada naquela localidade. E nesse sentido, chamo você hoje para estudarmos com o pastor Alexandre Milhomes exatamente esse estudo maravilhoso, Vivendo com Sabedoria. Vem comigo estudar essa lição maravilhosa. Feliz sábado, meu querido amigo, meu querido irmão. Que grande alegria, que grande satisfação, que grande felicidade estarmos juntos mais uma vez para a recapitulação da lição da Escola Sabatina. E hoje nós temos o prazer, a honra de recebermos aqui no nosso canal o pastor dinâmico, um pastor carismático, o pastor Alexandre Milhomes, pastor do distrito de Eusébio, ali perto de Fortaleza, no querido estado do Ceará. É um dos estados mais bonitos do Brasil, né? Um estado alegre, dinâmico, e, segundo dizem, é o pastor mais bonito também do Ceará, é o pastor Alexandre, né? Tá certo? Ele é pai também do conhecido nosso canal, professor Rafael Milhomes, né? Que já participou aqui algumas vezes. Pastor Alexandre, seja bem-vindo, tá certo? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Poderia dar saudação ao nosso público aqui no nosso canal? Feliz sábado a todos, estamos felizes, né, por estar aqui neste sábado para recapitularmos a lição da Escola Sabatina e estar aí com o nosso irmão Nicodemos, né? Matusalém, tudo é lá da Bíblia. Época, né? Da Bíblia. E
É uma honra muito grande poder estar com vocês neste sábado para recapitular a lição da Escola Sabatina. Ok. Vivendo com sabedoria, né, é o tema, mais um estudo da carta de Paulo a Éfeso. A ênfase dessa semana será, né, no capítulo 5 do livro da Epístola aos Efésios, e o capítulo 5, versículo 15 e 17, diz o seguinte: portanto, tenham cuidados com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Pastor, com base nesse texto, né, de Efésios, capítulo 5, verso 15 e 17, quais os pontos que o senhor poderia destacar que serão abordados na lição desta semana? Amado irmão, é o seguinte, aqui neste trecho de Efésios, capítulo 5, verso 15 a 17, nós podemos ver aí uma exortação do apóstolo falando a respeito da maneira como vivem os cristãos, né? E mais na frente nós vamos ver que ele coloca uma diferença dos cristãos e dos não cristãos, né? Que a Bíblia mostra para nós aí que ele instou com os crentes no que diz respeito a arrematar ou no limiar da eternidade a nossa vida, né? Ele arrematou por um preço, podemos dizer assim, à nossa vista, caro para ele, mas para nós barato, porque ele diz aqui na parte introdutória que ele faz a comparação de um certo arremate que foi feito num leilão, né, de um jarro de cristal lá no Reino Unido, que o leiloeiro ele não sabia o valor desse jarro, né? E ele agora, ao estar ali no leilão, ele olha e vê o verdadeiro valor daquele jarro. E ele vai e arremata aquele jarro por uma pechincha. Então, Paulo está querendo dizer para nós aqui que nós devemos aproveitar a oportunidade, ou seja, dentro da experiência, a pechincha do céu para nós, seres humanos, né? Onde nós vamos aceitar o sacrifício de Cristo Jesus, oferecido por nós, com uma oportunidade a qual jamais foi vista em nosso meio, que a de Cristo Jesus se oferecendo por nós para que nós pudéssemos ter uma vida abundante. Ok. Valeu, pastor. Muito boa a sua impressão que o senhor dá da introdutória da lição, né? Primeiro tópico da lição, ele fala sobre digam palavras de ação de graças. Em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. A pergunta é a seguinte: em que sentido os crentes devem ser imitadores de Deus? Lá, a Bíblia Sagrada, ela, em Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, nós temos que ser imitadores da luz, né? Vivendo como filhos da luz, para que nós possamos resplandecer. Aí, quando fala em resplandecer, eu lembro do encontro de Moisés com Jesus Cristo, quando a sarça estava ardendo, e ele pediu para ver, né, a glória de Deus, para ver o rosto de Deus. Aí Deus pediu para que ele virasse as costas, virasse de costas, para que ele pudesse ver, e ele viu só a sombra. E nós vemos também no momento muito importante, quando ele sobe
para receber as tábuas da lei. E quando ele desce da presença de Deus, ele desce com o rosto iluminado, porque ele esteve na presença da luz. Então, nós podemos ver aqui o que o apóstolo está querendo dizer é que eu, como cristão, no século 21, eu tenho que viver como filhos da luz, como uma pessoa que entende qual é o propósito de Deus estabelecido para cada um de nós, para que nós possamos resplandecer em um mundo totalmente escuro. Muito bem, pastor. É importante, não é? É importante nós sabermos disso, né, para que a gente seja, nesse mundo, pessoas que vivam com sabedoria, né, na presença de Deus. Né? E exatamente aqui, na segunda-feira, traz a discussão sobre vivendo como filhos da luz. Né? E nesse contexto, ele abre a discussão aqui para Efésios, capítulo 5, versículo de 7 até o 10, que nos diz: portanto, não sejais participantes com ele, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Pastor, com base nesse texto da Bíblia, porque Paulo exortou os crentes a serem participantes, a não ser participante com os pecadores e cúmplices deles. Por que é que o cristão não deve ser participante nem cúmplice dos pecadores? Professor, é o seguinte, aqui nós podemos ver dois estilos de vida. Né? O primeiro estilo de vida é do mundo e das coisas do mundo. E o segundo estilo de vida, nós podemos observar aqui que o apóstolo, ele mostra que ninguém vos engane com palavras vãs. Porque para essas coisas vem a ira de Deus. Né? Com palavras vãs, uma vida dissoluta. E aqui ele coloca diante de nós que nenhum incontinente ou impuro, avarento, idólatra, tem herança no reino de Deus. Então, como filhos da luz, nós devemos produzir frutos que nos levem para a luz. Nós devemos produzir uma vida que resplandeça diante da vida comum dos nossos dias. E ele diz que os frutos os quais nós devemos produzir é como o senhor falou aí na resposta de Efésios, capítulo 5, verso 7 a 10, né? Porque devemos viver como filhos da luz e não da ira. O objetivo do crente não é agradar a si mesmo, mas agradar a Deus. Aí, para que nós possamos agradar a Deus, nós temos que ter algumas características. E a lição coloca para nós, aqui na parte de segunda-feira, essas características. Longe de vós toda a amargura. Então, vivemos em um mundo absorto com as coisas deste mundo, e aí, como não ter amargura? Porque as esperanças no mundo no qual nós estamos vivendo é frustrada, a sociedade só traz frustrações no que diz respeito às realizações do ser humano. Então, aqui Cristo Jesus, ele mostra para nós que quando nós obedecemos e somos filhos da luz, ele age em nós e através de nós, para que nós alcancemos a graça. E apesar das aflições que vivemos no mundo, essas aflições não nos afetam, porque nós estamos com os nossos olhos voltados para a esperança maior oferecida por Cristo Jesus, o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. E Paulo diz, né, que essa esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, não é, pastor? É importante. Na terça-feira, não é? Desperte, você está dormindo,
E aqui traz, né, Efésios capítulo 5, versículo de 11 a 14, que diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Um texto muito conhecido também. Qual foi o aviso de Paulo, e como o aviso de Paulo, como foi o aviso de Paulo desse texto, e como ele se aplica hoje, esse aviso do apóstolo Paulo aqui, na parte de terça-feira, pastor. O que nós podemos observar aqui é que ele, para nós entendermos esse texto, Paulo mostra para nós aqui na parte de terça-feira que dois estilos de vida honrado, né? Um estilo de vida honrado por Deus e outro estilo de vida relacionado à vida social. Um deles, ele diz assim: tenha um estilo de vida honrado por Deus como filhos da luz. Não tenha uma vida sexualmente imoral e oposta, que mostre as obras infrutíferas da carne, das trevas. Ele está querendo dizer para nós que não é fácil nós termos uma vida espiritual de acordo com a vontade de Deus, porque nós somos tendenciosos. E aí ele mostra para nós, para que nós possamos analisar, né, as exortações paralelas que nós encontramos em Efésios, capítulo 5, verso 8 a 10, para entendermos, por exemplo, os crentes devem viver diante dos incrédulos como luz no Senhor e filhos da luz. Então, para que nós possamos viver dessa maneira, filhos da luz no Senhor, nós temos que ter um relacionamento perfeito com Ele. É a mesma maneira, por exemplo, o presidente do Reino Unido estava reunido lá com todo o seu secretariado e as portas fechadas. Aí, de repente, vem alguém só de calção, sem chinelo e nu da cintura para cima. E os guardas rapidamente abrem a porta e recebe, e o pai para a reunião lá e recebe o filho. Então, não há dificuldades para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz que somos nova criatura e somos chamados por Deus, através de Jesus Cristo, como filhos da luz. Então, para que nós possamos andar na luz, nós temos que ser filhos da luz e imitadores da luz, como nós já vimos na parte de segunda-feira. E aqui, a terça-feira, mostra para nós que devemos viver de modo aceitável. Como esse modo aceitável? Estando em Cristo Jesus. Porque quando Jesus Cristo, por exemplo, eu peco, é Jesus que apresenta-se diante de Deus Pai. Como ele é filho, ele me aceita através de Jesus Cristo. Então, é nesse sentido que o apóstolo chama a nossa atenção para nós despertarmos. Para nós despertarmos, porque Cristo Jesus, ele está pronto para nos aceitar do jeito que nós chegarmos a ele. Porque é ele que vai nos transformar. Então, nós temos que ter esse ponto de vista. Perfeito, pastor. Pastor, no quarto tópico da lição, né, ele fala aqui, arrematando as pechinchas, né, Efésios capítulo 5, versículo 15 e 17, portanto, vede prudentemente quando andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Com base nesse texto, pastor, devemos viver refletindo a sabedoria criteriosa. Qual a diferença entre o tolo e o sábio
o que significa, conforme o contexto aqui da lição, ele diz aproveitando o tempo. Né? A diferença entre o tolo e o sábio, e o que é que significa, né, a expressão aproveitar o tempo. O apóstolo ele coloca aqui como tolo aquele que tem as inclinações carnais. Eu vou debulhar um pouquinho mais. Diz assim: as inclinações carnais são as nossas tendências, ou seja, as nossas vontades. O apóstolo, mais na frente, em outra carta, ele diz assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, nós podemos observar aqui que o cristão, aqueles que está em Cristo, apesar de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, ele tem ainda as tendências pecaminosas. E o apóstolo, ele mostra aqui para nós, nesse trecho de Efésios 5, 15 a 17, que nós temos inclinações, porque isso é natural nosso. As nossas vontades, muitas vezes, quando a gente vai passando a pé, ou quando a gente vai num trajeto de casa para a igreja, por exemplo, no domingo à noite ou na quarta-feira à noite, e a gente passa pela frente, porque não tem outro caminho, de um local onde tem uma música que inclina as paixões, que declina as paixões carnais, não tem esse que não palpite no seu ser alguma coisa, mas o palpitar é natural meu. Agora, o deixar-se levar já é inclinação pecaminosa. E aqui ele diz, o tolo, ele se deixa levar pelas inclinações, mas o sábio busca a vontade de Deus e a cumpre. E não devemos desperdiçar o tempo, mas aproveitar o que Cristo Jesus nos oferece. Exatamente. E viver em sintonia com Deus é fundamental também, né? Para que a gente tenha sabedoria e que a gente faça a diferença, né, em relação ao tolo, ou aos tolos, né? Na quinta-feira, o último tópico da lição, adoração cheia do Espírito. E aqui, em Efésios, capítulo 5, versículo 18 e 20, diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, com base nesse texto, como Paulo descreveu os cristãos reunidos em adoração, como é que Paulo vê o cristão diante de Deus? O senhor, como pastor, né, que tem uma larga experiência como pastor, com carisma aí na igreja, já passou por diversos distritos, baseado nesse texto, pastor, como Paulo descreveu os cristãos reunidos em adoração? Ele apresenta os cristãos aqui para nós, aquele grupo de pessoas que se apresenta diante de Deus falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Cantando e louvando com o coração ao Senhor, porque muitas vezes nós chegamos no templo para adorarmos o Senhor com a nossa mente carregada com os problemas, e muitas vezes nós não temos a condição de dissipar, tirar esses problemas de nossa mente. Mesmo que queiramos adorar, eles estão junto conosco nos nossos pensamentos. Então, não é fácil para nós deixar essas coisas de lado para vivermos um relacionamento com Deus. Mas quando ele diz, quando nós nos achegamos a Ele com o espírito de adoração, ele nos aceita do jeito que a gente chega. E depois ele vai nos transformando, aí nós nos tornamos em verdadeiros adoradores, cantando, louvando com o coração ao Senhor, dando a ele ação de graça. E o interessante aqui é que ele diz para nós, falando entre vós com salmos e entoando os louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos. Então, como é? Às vezes a nossa afeição, professor, a nossa afeição
ela é transformada por aquilo que nos interessa, né? Por aquilo que nós contemplamos. Nós somos transformados pela contemplação. Então, se eu estou toda semana com a lição da escola sabatina, estudando, não apenas lendo só para cumprir um requisito de ler e responder 7, lá hoje de manhã, por exemplo, né? Sábado de manhã, então nós vamos nos encher do Espírito durante a semana. E enchendo do Espírito, nós iremos refletir a glória de Deus. Aí sai louvores, aí sai ação de graça, aí sai um testemunho positivo e um relacionamento perfeito com o nosso Deus. Ok, pastor, muito bem. Pastor, concluindo a lição, quais são as ideias que o senhor gostaria aqui de registrar para os nossos ouvintes? E se tem algum testemunho que o senhor gostaria de relatar, baseado na sua experiência ministerial, em consonância com o que nós estudamos? Os pontos altos, aqui, eu selecionei 2 pontos altos que são importantes para nós no nosso dia a dia como cristão. O primeiro, estarmos inclinados para realizar a vontade de Deus. Porque inclinação é tendência, não é? Inclinação é tendência. Então, se nós estamos inclinados, se nós temos uma tendência para louvar o nome de Deus, nós iremos resplandecer, né? Nós iremos viver realmente como filhos da luz. Então, esses 2 pontos, a nossa tendência e o resplandecer como filhos da luz. Eu fui pastor, professor, lá em Pernambuco, na cidade de Passira. E lá tinha um macumbeiro velho, lá, né, com cabelo no meio das costas, que fazia oferenda para o inimigo de Deus. E uma vez eu fui fazer um evangelismo lá. E quando cheguei nesse momento aí do evangelismo, lá em Passira, ele vinha subindo a ladeira em direção à igreja e eu o convidei. O chamei e o convidei para assistir. Ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou há 35 anos aqui. E há 30 anos eu sonho em entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ninguém nunca me convidou. E o Senhor agora me convidou. Então, quando nós resplandecemos a luz, nós somos transformados e contagiamos as pessoas que estão perto de nós. Então, ele lá, na simplicidade dele e na vida a qual ele levava, ele se sentiu influenciado pela transformação que já havia em mim. Pela contemplação de Cristo Jesus, eu passei a contemplar também os necessitados espirituais. E ele se sentia um necessitado espiritual, mas não foi convidado por ninguém até o momento que eu o convidei. E hoje ele é um dos diáconos da igreja, lá em Passira. Então, foi transformado pela contemplação de Cristo. Exato, o exemplo, não é? O exemplo, não é? Ou seja, ele só é possível quando a gente anda com sabedoria. E diz aí a lição, remindo o tempo, porque os dias são maus, né? Precisamos ser sábios para que as pessoas saibam a divisão entre o joio e o trigo. Evidentemente que Deus é quem vai estabelecer no final, mas as pessoas já percebem no nosso cotidiano, né, aqueles que estão e aqueles que não estão com Deus. Né? Então, que nós tenhamos comunhão, como o senhor bem falou aí na lição, né? Para que nós possamos andar conforme os princípios da palavra. Pastor, muito obrigado por participar. Gostaria de, agora, que o senhor desse suas palavras finais e, em seguida, o senhor fizesse a oração. Tem uma citação aqui do Espírito de Profecia e que eu gostaria de ler, e que diz o seguinte: por essa razão, em uma carta, Ellen White descreve a importância da motivação e da revelação em relação à verdade. Diz assim: a fé em uma mentira não terá
influência santificadora sobre a vida e o caráter. Nenhum erro é verdade e nem pode tornar-se verdade pela repetição ou pela fé nele, porque o que se acredita aí fora é que uma mentira repetida 100 vezes ela se torna uma verdade. Mas aqui, a lição da escola sabatina está dizendo para nós que não existe nenhuma possibilidade de uma mentira se tornar uma verdade, ou pela repetição ou pela fé na mentira. Mas apenas a verdade, ela é esclarecedora e reveladora. Seja as obras más ou infrutíferas, elas se tornam em luz, né? Porque a verdade revela, a verdade mostra a mentira sempre. E as minhas palavras finais é que cada um de nós, como filhos e filhas da luz, procuremos nos alimentar da luz. E não existe outro alimento mais saciável para a vida espiritual do que a lição da escola sabatina. Então, o meu apelo é que nesse período que nós temos aí do mês de agosto, né, possamos fazer a nossa assinatura da lição da escola sabatina, que é o nosso alimento espiritual. É aí onde nós desenvolvemos um relacionamento perfeito com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, a oração, muito obrigado, parabéns pela explanação, foi excelente, não é? Serve de, vamos dizer, de chamada de atenção para nos voltarmos à palavra. A Epístola dos Efésios nos ajuda exatamente isso, no que nós estudamos hoje, né? Andarmos com sabedoria, temos sabedoria para sabermos enfrentar cada adversidade, cada pecado. Pastor, a oração, por favor. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, a Ti a honra, a glória e todo o poder. Pai de amor e infinita graça, ajuda-nos para que nós possamos permitir a ação diária do Espírito Santo em nossa vida para nos transformar e de glória em glória nos tornarmos a Tua semelhança e sermos instrumentos positivos em Tuas mãos. Abençoa, Senhor Jesus, o Teu santo dia e que neste Teu santo dia, o santo sábado, possamos, Senhor Jesus, testemunhar do Teu amor e da Tua graça salvadora e resplandecermos na luz porque Tu estás na luz. É essa bênção a qual nós te pedimos, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. E obrigado a você, meu querido amigo, meu querido ouvinte, por mais uma vez participar. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus e ficaremos com ele. Um abraço, pastor Alexandre. Muito obrigado pela participação. Estamos à disposição.